Bem-vindo ao podcast Inovação na Veia. Eu sou Mariela Parolini e estarei com você nessa jornada que conecta boas conversas, pessoas interessantes e temas importantíssimos sobre o ecossistema de inovação e tecnologia. Vamos lá, pega o seu café e vem comigo. Tenho certeza que você vai gostar do assunto de hoje. Quantas vezes você está tomando aí seu café e fala assim, esqueci de tomar meu remédio? Eu, então, depois da bariátrica, eu faço o seguinte, eu tenho a minha caixinha de remédio do lado da cama, com os dias da semana, porque a primeira e o copo d'água, porque a primeira coisa que eu faço no dia é tomar o meu medicamento, que é para a vida inteira o meu suplemento, e à noite eu tomo também meu suplemento. Então aí eu sei se eu estou tomando certinho. Eu não sei como que você faz, mas isso que chega para a gente tem por trás toda uma cadeia que tem uma inovação que a gente não imagina. E para conversar a respeito disso, quem está aqui com a gente hoje é o Guilhermo Fragelli. Muito obrigada, Guilhermo. Por favor, eu gostaria que você se apresentasse e contasse a seu respeito e a respeito da empresa na qual você trabalha. Bom dia, Mariela. Prazer estar aqui com você. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Meu nome é Guilherme Fragelli. Hoje eu sou líder de tecnologia de uma das maiores indústrias farmacêuticas brasileiras. Nós somos 100% capital nacional. Hoje nós temos atuação tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Tá? Ao todo nós temos 10 fábricas cobrimos todo hoje o território nacional em termos de distribuição dos nossos medicamentos. Nós atuamos tanto em linha humana quanto na linha veterinária também. Então, temos aí uma capilaridade, uma ramificação de negócio bastante ampla. Obrigado de novo pelo convite. Como que é isso? Você disse que é 100% brasileira, mas a gente sabe, até na pandemia a gente viu tantas farmacêuticas aí com... Se você fica à vontade para dizer o nome, tá? Tantas Tá bom. farmacêuticas que são internacionais. Como que é estar nesse mercado com grandes concorrentes? A nossa indústria, o Grupo União Química, tá? É 100% capital nacional, novamente, como eu coloquei, Mariela, e de fato é um desafio, né? Hoje, o mercado farmacêutico no Brasil, ele tem uma segmentação muito clara entre empresas nacionais e as empresas multinacionais, tá? No entanto, cada vez mais a gente vê um movimento do mercado onde as multinacionais estão até por uma questão de estratégia, uma questão também de serem grandes corporações, cada vez mais associando em tecnologias mais avançadas, e infelizmente ao longo dos anos a gente vê um movimento de saída do mercado nacional também, o que não em termos de produto, mas em termos de indústrias, em termos de fábricas, em termos de geração de empregos dentro do nosso país, o que obviamente isso abre um mercado também para as próprias indústrias nacionais. Mas há uma segmentação clara entre empresas nacionais em que estão mais caracterizadas por volume, mais caracterizadas por reprodução, em função de queda de patentes e etc. Você tem uma segmentação orientada mais a isso. Obviamente, não estou aqui descartando todas as iniciativas de novos produtos de P&D, mas há uma clara segmentação nesse sentido. As multinacionais têm, por especialização e por core business, um desenvolvimento de produtos muito claro. A gente viu agora na pandemia o quão forte foi a atuação, por exemplo, da Pfizer na constituição da vacina e de alguns outros players nesse sentido, né? Então, a indústria hoje brasileira, ela é uma indústria muito focada não somente na instituição de produtos e na reprodução desses produtos, mas também numa questão bastante grande de volume, até porque cada vez mais as multinacionais se especializando em produtos de alta tecnologia, obviamente isso tem uma associação com os preços desses produtos. Então, Com há uma certeza. clara e notória um gap em relação às pessoas que vão ter condição a esses acessos desses produtos, que vão ter uma necessidade de investimento um pouco maior. E aí, ainda bem que nós temos empreendedores como o Fernando Marques, proprietário da União Química, e como outros grandes players nacionais que têm sim essa cobertura e essa preocupação com toda a nossa população, que a gente sabe os percentuais de segmentação
da nossa população enquanto sociedade. Agora, como que vem a inovação nisso tudo? Você disse produtos e volume. Dá tempo de inovar? Quando você pensa em volume, a inovação ela vem em função desse volume, em função da qualidade, em função de novos produtos. Como que vem essa inovação, Guilherme? A inovação ela vai permear todos os processos dentro da indústria farmacêutica. E aí, desde a gente está falando das melhores máquinas possíveis, que são investimentos bastante razoáveis em termos de indústria 4.0, de novas tecnologias, ou seja, para cada vez mais assegurar uma qualidade de produto mais assertiva lá na ponta, quando também pensando no nosso desafio de sempre fazer de uma forma mais eficiente e, obviamente, uma forma mais barata para que a gente tenha Isso que eu ia dizer. competitividade lá na ponta, né? Então, são Porque dois nó desafios. porque a gente que está aqui na ponta sabe o que que gasta. Alguém que todo mês está lá comprando os remédios da Bari, sabe o que não, eu Exato, estou brincando aqui da bariátrica, mas assim, tantos outros medicamentos que são mensais, que todos nós tomamos, né? Ou a exato. grande parte toma. Então, a questão de custo mesmo. É claro que são desafios enormes. E nós também temos como agência reguladora, que é a Anvisa, uma instituição que exige cada vez mais, obviamente, em prol da sociedade, níveis de qualidade muito elevados. Então, hoje a Anvisa se caracteriza como uma segmentação A, fazendo associação com as grandes empresas reguladoras, a Agência Europeia, a FDA, ou seja, para que a gente continue se estabelecendo como grande produtor de medicamentos, nós temos um desafio, sim, de manter a qualidade e isso de uma forma também racional. Então, eu acho que, obviamente, assim como característica de todo o mercado empreendedor brasileiro, isso vai exigir um nível de inovação, de criatividade do brasileiro, e também da indústria brasileira, de fato, como o principal desafio, né? Como que a gente mantém a qualidade dos produtos, investindo em P&D, em desenvolvimento e pesquisa, e ainda de uma forma rentável para que lá na ponta o nosso consumidor final, que é o que mais nos interessa, consiga continuar consumindo todos os seus medicamentos. Então, a inovação ela vai permear tanto de processos internos dentro da corporação, ou seja, como que eu consigo fazer isso de uma forma mais eficiente, que agregue valor, utilizando as novas tecnologias que a gente tem à disposição. E aí eu costumo brincar dentro da empresa que tecnologia por si só, ela não vai te garantir nada, né? A grande questão é o head da área, o executivo da área que está liderando, conhecendo o seu negócio e somando com as novas tecnologias, qual novo valor você vai agregar, seja para aquele processo, seja para um processo interno, ou um processo da manufatura dentro das fábricas, ou na apuração da qualidade que você tem que assegurar em cima desses produtos. Nós hoje temos uma particularidade muito grande de termos cabeças pensantes e inovadoras a todo momento dentro da nossa organização. E isso eu acho que não é diferente da indústria nacional brasileira, isso eu acho que está inerente no nosso DNA, aquele DNA do brasileiro que chama a NASA, né? Chama a NASA, agora a NASA vem, etc. E isso também permeia a indústria nacional como um todo, né? E se não for assim, Mariela, a gente não consegue se estabelecer dentro do mercado, porque de fato a gente tem uma concorrência grande tanto com as multinacionais quanto com as próprias nacionais. Hoje é um mercado bastante assíduo nesse sentido, ou seja, todos sempre se reinovando, sempre procurando fazer de forma mais eficaz e gerando valor, né? Agregando valor dentro da sua cadeia, seja com seus produtos, seja entre processos com os demais elos da cadeia farmacêutica. Você citou 2 palavras com muita frequência, que é eficiência e geração de valor. Essas 2 palavras você repetiu, várias vezes, achei muito interessante isso, porque você vai falando, eu vou fazendo as minhas anotações aqui, porque senão eu vou esquecendo, Guilherme. Para essa questão de eficiência e geração de valor, você poderia citar alguma vocês trabalham com Open Innovation? A gente está iniciando a nossa jornada nesse sentido, tá? A gente ainda não está totalmente estabelecido, algo que a gente consiga abrir para ter participações de mais elos da cadeia, mas está no nosso roadmap, sim, nos próximos 3 anos aí devemos consolidar o nosso Open Innovation.
Tá. E você poderia citar alguma inovação que vocês têm e que tenha gerado essa eficiência, esse valor e até também no que isso vai lá na ponta, né, na farmácia e no consumidor final, por exemplo, eu, Sim. você. Sim, eu acho que um exemplo recente agora de inovação que a gente colocou, e talvez criando uma certa disruptura no mercado, a gente conseguiu associar as nossas bulas de todos os nossos medicamentos dentro de um assistente virtual, que é a Alexa Ó, da Amazon. Isso pensando num viés ESG, cada vez mais a indústria, até como característica da indústria farmacêutica, né, Mariela, bem rapidamente, para quem não conhece, basicamente a cadeia da indústria nós temos a indústria, no meio nós temos os grandes distribuidores, porque a indústria não consegue fazer a venda direta para as mais de 60 mil farmácias que a gente tem no território nacional, então os distribuidores cumprem esse papel. E dos grandes redes de distribuição, aí sim nós abastecemos todas as farmácias. Então, querendo ou não, como característica, a indústria está um pouco distante do consumidor final, do paciente que está sim. lá na ponta. Obviamente, ele é o fruto do nosso trabalho, é o objetivo, é vender a saúde para todas essas pessoas. No entanto, a indústria como um todo tem essa característica, ou seja, obviamente você tem todos os números de análise de mercado para saber como que está o comportamento desses pacientes, a resposta a todos os seus medicamentos. Mas ainda falta talvez trazê-lo um pouco mais para perto. Nós pensando nisso, nós lançamos essa nova tecnologia onde a gente vai ter acesso ao paciente final lá na ponta. Então, neste momento, ele consegue todas as informações dos nossos produtos através da Alexa, que pode estar no aplicativo ou naqueles próprios dispositivos do fornecedor, e aí cada vez mais a gente começa a captar o sentimento. Então a gente tem uma vertente muito associada a ESG. Então uma questão de deficientes visuais, uma questão de acesso rápido à informação, como que nós podemos trazer esse paciente um pouco mais para perto, né? Outra inovação que nós colocamos também nesse sentido, que a gente estabeleceu os QR Codes nos nossos produtos, onde, ao invés de você ter ali, obviamente você ainda tem a bula, que é aquele papelzinho dobrado várias e várias vezes ali dentro, que tem um valor, obviamente tem uma despesa financeira associada àquele papel para a Você indústria, sabe que eu fico pensando, porque tem bula que é de um tamanho, com a letra e minúscula, mas eles são você tem tão que usar lupa. enormes. Exato, Não, exato. e a quantidade de papel é enorme. Exatamente. E fora uma questão aí ambiental. Imagina todas as É. indústrias obrigatoriamente tendo feito isso. E até bom dizer, um parênteses, que a Anvisa está atenta a isso, ela já se manifestou no sentido de termos bulas eletrônicas. Ainda temos a obrigatoriedade, mas já temos aí alguns sinais de que vamos evoluir para isso, e nós já nos antecipamos. Então a gente trouxe as nossas bulas eletrônicas, tanto você lendo o QR Code nos nossos medicamentos, quanto você tendo acesso por via de voz, até por uma questão aí dos deficientes visuais. Que legal. E esse nosso QR Code, ele também tem um videobula. Então, você tem a opção de abrir a bula ali em PDF no seu smartphone, mas você também tem um sistema de inteligência artificial em que o vídeo que ali está composto, e aí não é uma pessoa, é uma realidade, uma inteligência artificial que ela vai ler toda a bula para você, e aí você não vai ter problemas ali em relação a um vídeo. Então, nós temos 3 opções, nós temos 4 opções, né? A bula impressa por si só, nós temos o sistema de inteligência artificial pela videobula, nós temos o PDF, caso queira, e nós temos também o assistente por voz. Então, isso é uma forma de cada vez mais a indústria estar trazendo o paciente um pouco mais para dentro, né? Ou seja, como você colocou, Mariela, a pessoa que está consumindo, nosso objetivo, a nossa visão e a nossa missão é trazer saúde, então como que a gente vai começar a abraçar esse paciente na ponta? É algo de um viés, uma das inovações que nós estamos trabalhando aqui, cada vez mais ampliar esses recursos. É interessante quando você fala, Guilhermo, a distância que você está, apesar do seu produto ser consumido lá na ponta, está muito distante, né? E como que Sim, você se preocupa com a experiência do cliente para trazê-lo e isso fidelizá-lo, enfim, gerar, agradar esse cliente e tudo mais. A gente vai fazer uma pausa, porque eu quero ainda conversar a esse respeito desses processos, porque a gente falou do consumidor final, eu queria que você desse um exemplo dos processos internos que levam à eficiência de vocês. E depois a gente vai falar um pouquinho de nanotecnologia. A gente já volta no próximo bloco. Espera aí.
Guilhermo, dentro então do que vem de inovação para processo interno, o que que você pode contar para a gente que tenha sido eficiente, que tenha gerado valor, que reflita para vocês como empresa, né, como indústria, mas que também acaba refletindo para a gente aqui? Ah, legal. Eu acho que eu posso citar dois rápidos exemplos. Talvez o primeiro deles seja nas nossas linhas de embalagem. Hoje, Mariela, nós temos, com certeza, a maior operação farmacêutica em território nacional, sem dúvida alguma, com 10 plantas aqui, uma nos Estados Unidos. Então, nós temos mais de 70 linhas de embalagem, né? Aquelas linhas contínuas, daquelas máquinas bacanas que vão embalando, já põe na caixinha, passa a fita, etc. E ali, querendo ou não, fazendo uma Te faz análise de tudo lembrar, que às vezes, até aquele filme do Chaplin, né? exatamente. Hoje está um pouco mais otimizado, né? Graças a Deus. Só que Então, tem hora que dá, que lembra, lembra. ali a gente tem um grande contribuidor da nosso throughput de processo de transformação da manufatura. Ou seja, na produção de medicamento, basicamente, quando você vai iniciar a produção de um lote, você pega as matérias-primas, você tem um processo de dispensação, que é a pesagem, você coloca na balança, seguindo uma lista técnica, dali você parte para uma manipulação, para processos produtivos, onde você vai, de fato, misturar tudo aquilo ali, a receitinha do bolo, para no final você colocar ali no forno, né? Então, mais ou menos isso, mas no final você tem embalagem. Então, as linhas de embalagem, elas são grandes, não vou dizer ofensoras, mas são grande fase da produção de um medicamento, ele está nessas linhas de embalagem. Tá? E aí, ali, era muito importante a gente medir todos aqueles tempos, justamente buscando uma eficiência operacional maior. Então, ali, nós colocamos em todas as nossas linhas de embalagem dispositivos IoT para fazer a medição. Então, nós temos um computador hoje em cada uma das linhas e que ele fica medindo como que está o nosso OEE, que mede a eficiência operacional daquela linha. Né? E aí você tem um computador em cima, touchscreen, e aí, se por acaso aquela linha ela está rodando a, sei lá, 500 produtos por minuto, que é o padrão, e ela diminui um pouco isso, ele já acende uma luz amarela, e aí o supervisor já consegue se antecipar e avaliar o que está ocorrendo e ter uma mudança de ação na hora, para a gente não perder aquela eficiência. Que fazendo análise de um lote, de uma produção, é algo pequeno, mas quando você vai em 70 linhas de embalagem, Você você tá tem um louco. safe operacional, de fato, isso hoje nos permite uma redução de custo que vai nos garantir aí um preço melhor no final para o consumidor. Então, essa é uma inovação, a gente ganhou algum prêmio no passado em relação a isso. E a segunda que eu destaco, que a gente colocou agora no passado, é a utilização de óculos de realidade aumentada. Isso para o nosso processo de suporte assistido de engenharia. Então, você imagina que 10 fábricas, obviamente, a gente tem um time de engenharia, de manutencistas bastante grande. Né? Então, são máquinas hoje que requer toda essa avaliação, porque são máquinas que rodam ali praticamente 24/7. Então, antigamente, a gente tinha um deslocamento desses engenheiros, um nível, terceiro nível, pessoas que já estão com uma experiência bastante grande, que teve formação na Alemanha, etc. Eles precisavam se deslocar muito dentro do Brasil e até nos Estados Unidos. E aí a gente fez uma parceria, fizemos uma aquisição de alguns óculos, onde a fábrica assistida, ou seja, aquela que está demandando uma assistência, a pessoa coloca o óculos e aí automaticamente esse engenheiro na outra fábrica, ele consegue ver no computador dele o que está sendo projetado pelo óculos e ele consegue indicar no computador, olha, faça essa substituição dessa peça. E aquela pessoa que está sendo assistida, com livre mãos, obviamente, e aí por isso a utilização dos óculos, ele consegue, é esse aqui, eu tenho que mudar essa válvula, eu tenho que fazer dessa forma. Sim, você faz dessa forma. E aí você consegue ali ter um suporte assistido em relação a isso. Isso diminuiu enormemente a necessidade nossa de deslocamento entre as plantas e também uma maior eficiência. Né? Então, quando você tem uma máquina que está com algum tipo de problema, até que esse engenheiro, esse manutencista nível 3, nível 4 se desloque até lá, muitas vezes são 2, 3 dias de deslocamento em que basicamente a máquina vai ficar parada. Hoje não. Você coloca o óculos, você dá uma assistência, depois de 2 horas ali, muitas vezes você consegue resolver aquele problema. Então, de novo, somos utilizando as novas tecnologias que hoje a gente tem de uma forma acessível. Essas tecnologias até 5, 6, 7 anos atrás eram com valores muito altos. Então, isso, com esse decréscimo de valor,
tem uma fácil, ou pelo menos uma melhor aquisição, em que você consiga provar o ROI, o valor de retorno desse investimento, de uma forma muito fácil. Então, esses são dois exemplos, Mariela, que eu poderia citar, que a gente está melhorando as nossas rotinas operacionais para sermos aí mais eficientes e eficazes, como eu já trouxe. Guilherme, eu fiquei impressionada com essa questão do óculos, eu fiquei imaginando isso na prática, deve ser muito legal. Deve É ser bem muito legal. bacana você, visualizar isso mesmo, né, assim, não, É, mexe aqui, eh, remete a filmes mesmo, né, mas é muito bacana exato. ver isso à prática. Agora, outra coisa que eu não parei de pensar, mas como eu estou te escutando, eu não fiz a conta. 500 caixas por minuto dá quantas por segundo? São números bem elevados. As máquinas, quando a gente, principalmente as melhores máquinas, quando você enxerga, você praticamente a olho nu, você não consegue visualizar a caixinha inteira. Você vai visualizar quando ela para, quando ela tem que fechar e passar uma fita adesiva. Mas, de fato, são números bem incríveis em termos de dinâmicas das nossas máquinas. Mais de quase 10 caixas por segundo? Nós temos esse nível, sim. Gente, é muita coisa. A gente não tem essa dimensão, né, da Sim, sim, é. quantidade de e o que que isso gera, uma perda de alguns segundos, o que que isso geraria, né. O que Exatamente. que E aí, isso pode alterar. manter aqui todo esse maquinário funcionando é essencial para a produção e para o abastecimento, né, lá no final, lá na ponta, né. Então nós temos de tudo, assim. Muito, muito bom. Eu fiquei você foi falando, eu fui me perdendo aqui, falei assim, eu fiquei pensando: 500 por minuto? É muita coisa. E você foi falando: "Não, deixa eu focar aqui, depois eu penso na quantidade". Outra coisa, Guilherme, é nanotecnologia, como que isso está dentro da indústria de vocês? Hoje é algo que eu acho que é comum acordo, né. O futuro da indústria farmacêutica com certeza vai estar associado à biotecnologia, e aí a gente tem uma associação em relação a esse tema. Hoje nós, fazemos parte de uma empresa, nós temos uma joint venture que ela é chamada Bionovis, ela tem 25% de participação da União Química, 25% da Hipermarcas, 25% da MS, 25% da Axê. Hoje ela é construída em Valinhos e ela é uma indústria, uma fábrica que ela é voltada à biotecnologia, né? Isso porque é o futuro. Hoje nós temos aqui também uma outra empresa dentro do nosso grupo chamada Betec. Eu não sei se você acompanhou na mídia, mas nós produzimos a vacina aqui, a vacina Sputnik, que é a vacina da Rússia, também de biotecnologia. No entanto, neste caso, em relação assim como o Butantan, assim como conseguiu fazer a reprodução da vacina, nós conseguimos constituir uma reprodução de uma molécula que é feita fora do Brasil. Então, no caso do Butantan, é feito na China, e aí você reproduz isso aqui dentro. Nós fizemos a reprodução de uma tecnologia mais avançada, que é a da Sputnik aqui dentro. Então, ainda é uma questão de reprodução. Acho que a indústria farmacêutica nacional está avançando nesse sentido, no sentido de termos, sim, programas robustos de P&D. Obviamente, Mariela, isso requer investimentos de Com cifras de certeza. multimilionários, e não é à toa que as grandes organizações mundiais que têm todo esse cacife para fazer esse investimento. Mas a indústria nacional está trabalhando nesse sentido, está sim, sabe que este é o futuro. E aí, só fazendo uma comparação muito básica para você ter ideia do porquê essa questão das cifras milionárias, né? Um lote de paracetamol, por exemplo, que é feito nas indústrias, se você perde aquele lote, você por qualquer motivo, obviamente, qualquer processo de manufatura você tem riscos em relação Sim, à sua cadeia, e se aquele lote, pela análise de qualidade, que é altamente rigorosa, e não passou em algum padrão, por mínimo que seja, aquele lote vai ser descartado, e você está falando de algo em torno de R$ 300 mil em relação ao lote. poxa, Um lote de biotecnologia, se você perde, você está falando de R$ 5 milhões, 6, R$ 7 milhões, se você tem algum desvio naquele processo. Então, você, como empreendedor, obviamente, você vai levar em consideração tudo isso. Você tem margem,
é claro, a esse produto final, quando ele chega à venda, você tem uma margem em relação a ele de retorno muito grande em relação à biotecnologia. No entanto, carece, claro, de investimentos, de estratégia de cada uma das companhias em relação a isso. Então, nós temos essas duas iniciativas. O Fernando, que é o nosso principal acionista, ele tem uma cabeça muito visionária, assim como dos outros nacionais, são pessoas de fato admiráveis, e ele tendo essa visão, ele fez a constituição, adquiriu essa empresa de biotecnologia aqui em Brasília há anos atrás, há mais de 10 anos atrás, e agora a gente começa a ver os frutos dessa empresa. Então, o futuro com certeza vai estar associado à biotecnologia, porque você consegue chegar num nível, assim como a Pfizer chegou, de você ter uma constituição de DNA, de você ter medicamentos em que você vai conseguir personalizar produtos para indivíduo. Não nesse momento, mas o nível de tecnologia que foi desenvolvido vai caminhar nesse sentido, né? Por que não no futuro a gente ter medicamentos feitos para a Mariela? Porque o DNA da Mariela, não, apesar de consumir hoje medicamentos para recuperação e para manutenção da cirurgia pós-bariátrica, não é a mesma que outras pessoas também contêm. No entanto, o medicamento ele é um todo, né? E se você tiver medicamento personalizado para cada indivíduo, e esse será o futuro da indústria farmacêutica daqui a algumas décadas, é claro que aquilo ali vai te propiciar muito mais saúde, algo muito mais assertivo, menos efeitos colaterais para cada um de nós, indivíduos que consumimos os medicamentos. Então, o futuro é esse, Mariela. Não, a gente não tem dúvida em relação a isso e todos trabalhando para esse sentido. Guilherme, quando você foi falando, eu fui viajando aqui, porque assim, você falou aí no final exatamente o que eu estava pensando. Porque eu fiz o método Sleeve, vamos pegar esse exemplo, né? De cirurgia bariátrica. Dentro da Sleeve, já há uma série de particularidades. Eu tomo um determinado suplemento, eu sei de pessoas que tomam outro. Os meus exames, eu tenho 2 anos de bariátrica. A gente está gravando esse podcast em dezembro de 2022. Em novembro de 2022, eu fiz 2 anos. Os meus exames estão de criança, estão super tranquilos. Eu sei de pessoas que tomam o mesmo suplemento que eu e não estão bem, né? Eu sei de mulheres que entraram em menopausa e desregulou tudo. Sempre tiveram bem, com quase 10 anos de cirurgia. Aí tem o outro método, tem a bypass, que aí é mais. E também há essas particularidades, né? Eu estou falando da bariátrica, mas a gente pode pensar em hipertensão, a gente pode pensar em diabetes. Quantas pessoas tomam os mesmos medicamentos e os efeitos não são os mesmos? Ou algumas têm efeitos colaterais terríveis, e aí tem que mudar medicamento. Eu mesmo, uma vez na minha vida, eu tomei um ansiolítico, deu tudo certo, não vou citar o nome aqui, mas assim, por um período, eu vou com uma TPM horrorosa, a minha ginecologista mandou tomar um certo medicamento, foi excelente. Tomei, regulou, fiz o desmame, tranquilo. Alguns anos depois, por uma série de razões da vida, tive que tomá-lo novamente. Uhum. Guilherme, o mesmo medicamento, tá? Acredito que você não sabe, eu sou fonoaudióloga e trabalhei por muitos anos em afiliadas de TV, como fonoaudióloga, trabalhando os repórteres e apresentadores, então eu viajava. Uhum. Eu me lembro de um dia, eu morava em Araxá, eu cheguei em Uberaba sem saber como. Nossa. Quando eu me vi, eu estava dentro da TV. Eu não sei como que eu dirigi. Olha só, E eu ia perigo. atendendo as pessoas, a sensação que eu tinha é que eu tinha que fazer um esforço muito grande para ficar acordada. O mesmo medicamento. E eu me lembro do diretor lá da TV da época, eu o vi conversando comigo e os olhos dele iam arregalando, assim. Eu falei, bom, eu não estou bem, Nossa. eu vou ter que mudar esse medicamento. E o E aí mesmo fui e medicamento, conversei. olha O só. mesmo medicamento. Então, É, em momentos diferentes da vida. E aí, quando perfeito. você traz a nanotecnologia, e acredito que outras pessoas que estão ouvindo esse podcast possam ter passado por situações semelhantes ou conheçam pessoas que passaram por situações semelhantes, né? Sim, Então, quando você fala que a nanotecnologia chega a esse ponto, sim. é pena que não é tão rápido, né? Deveria ser um pouco mais Claro. rápido, porque seria muito bom para todos nós. Os ganhos que nós teríamos aqui na ponta seria fantástico. E que chegue também a um custo acessível, né?
Porque a gente perfeito. sabe que num primeiro momento ela vai vir com um custo que não vai ser tão atrativo, mas que será custo-benefício, mas depois acaba com o tempo diluindo isso. E já aproveitando para te perguntar, quais são as perspectivas que existem aí no mercado? Não só de nanotecnologia, mas da farmacêutica como um todo. Acredito que as perspectivas são sempre no sentido de avanços tecnológicos, sem dúvida alguma, né? A gente tem uma preocupação, uma conscientização de que a indústria nacional, e aí vou até extrapolar, não é só a indústria farmacêutica, tá? Se a gente avaliar dados do CNI, por exemplo, a gente vê que hoje, infelizmente, em 2022, nós estamos em termos de níveis industriais, ou seja, a contribuição da indústria como PIB nacional, ela se equivale a dados de 1950, pós-guerra. Que Ou isso? seja, o Brasil ele veio se desindustrializando ao longo dos anos, o que é uma pena, porque a indústria ela vai gerar toda uma cadeia de números, uma cadeia de empregos até o paciente final. Então, eu acho que essa é uma primeira questão. Eu estou falando da indústria de transformação, tá? Então, Sim, infelizmente, na indústria farmacêutica, cada vez mais a gente vê isso acontecendo. As indústrias multinacionais, e até é uma característica, né, Mariela? À medida que o processo tecnológico se desenvolve, você precisa de menos pessoas, você precisa de menos área útil, metragem quadrada, para você fabricar aquela mesmo que você fabricava antes. E aí é óbvio que aquelas pessoas que antes trabalhavam não mais vão poder estar ocupadas naquela indústria, e aí você tem uma preocupação social. Isso vem acontecendo no Brasil, infelizmente. Nós temos sim essa preocupação em relação à indústria. Cada vez mais você leva em consideração avanços tecnológicos, mas você também leva em consideração pessoas que trabalham conosco. Então, você sempre tem aquele meio termo. E, ao mesmo tempo, você tem que, sim, ainda, no final, somos uma instituição privada e temos que trabalhar para que dê lucro no final do dia. Mas as perspectivas de mercado são essas, uma preocupação do ponto de vista de incentivos à indústria nacional, à indústria brasileira, a essa concorrência, principalmente com mercados externos. Existe, sim, hoje essa preocupação. E a indústria nacional, como eu falei, depende da criatividade, depende da inovação para se manter em todo esse mercado que é extremamente desafiador. A empresa hoje, principalmente a indústria hoje, que não tiver como DNA essa inovação, vai chegar algum momento que não vai conseguir mais competir, tá? E aí eu estou falando tanto de questões internas brasileiras, quanto de questões globais, né, digamos, geopolíticas. Cada vez mais com a abertura de mercados, onde você possa. Que a gente tem, Mariela, uma concorrência muito grande com a Ásia em relação a medicamentos. Tá? Hoje a gente tem, sim, algumas restrições que protegem toda a indústria nacional, mas você tem, justamente porque nós somos muito regulados e exigidos a um nível de qualidade altíssimo. No momento que sim. você compete com produtos que não têm essa exigência tão alta, você não consegue mais competir, por mais que você esteja num nível de inovação muito alto. Então, do ponto de vista talvez mais geopolítico, hoje é mais ou menos esse cenário. A gente tem que estar atento a tudo que está acontecendo lá fora e temos que cada vez mais procurar o incentivo e o desenvolvimento da indústria nacional, que infelizmente ao passar dos anos a gente não vê tanto incentivo assim. Mas ainda bem que temos aí pessoas engajadas, empreendedores como o Fernando, como o Maurício da Eurofarma, como o Carlos Sanches da MS, que defendem aí afinco toda a nossa indústria nacional para a gente poder garantir todo o abastecimento da nossa população, que a gente sabe que tem segmentações em termos de conseguir comprar um medicamento lá na ponta, É. né? A gente tem essa preocupação, a gente não pode elevar os preços, não pode avançar tão rápido, não adianta, a gente vai conseguir exportar, vai conseguir mandar produtos para fora, como a gente faz hoje, mas é a nossa população. Tá? Então, Uhum. há sempre esse equilíbrio, e inovação eu acho que está no meio para garantir toda essa sustentabilidade que a gente está procurando. Guilherme, sensacional. Agora, quem quiser conhecer mais a respeito da União Química, quem quiser também entrar em contato com você, como que essas pessoas podem procurá-los? Quais são os sites, as redes sociais? Bom, já que falamos da Alexa, nós temos uma skill na Alexa, que é a forma que se chama aplicativo. Você pode pedir para a Alexa abrir União Química, ali vai ter todas as informações institucionais.
Mas pode ir no site uniãoquimica.com.br, o site que acabou de ser reformulado, é um site muito bom, excelente o site. As nossas redes sociais também, é só procurar por União Química e me deixa à disposição, Mariela, quem quiser bater um papo, poder conhecer um pouco mais, fica aqui o convite para você a visita para conhecer as nossas linhas, que são Olha que eu vou bastante mesmo. bastante encantáveis, digamos assim, quando a gente leva para alguém conhecer. A gente tem plantas de fato bastante que assim saltam aos olhos o nível que nós temos em termos de industrialização, de qualidade, de layout também. Então fica aqui o convite para todos. É uma fábrica que eu nunca visitei. Ah, temos E que você mudar me isso fez então. lembrar uma coisa. Eu tinha um tio farmacêutico, tio da minha mãe farmacêutico, e a caçula deles, mais ou menos da minha idade. Eu lembro dele fazendo na farmácia dele, numa cidade do interior aqui de Minas, e tinha aquelas cápsulas, né, que faziam. Ah, Nossa, sim, manipuladas. ó, você me fez voltar assim na infância, bota 45 anos atrás. 40, Você sabe que 45 anos atrás. o nosso grupo surgiu assim, tá? E aí, a rápida história, ele surgiu como Laboratório Prata, 86 anos atrás, com o pai do Fernando, o seu João Marques, e era isso, né? Ele já nos contou, era uma portinha que onde tinha manipulação ali de alguns medicamentos, e hoje somos um grupo como somos, aí chegando às cifras dos 5 bi hoje. Então, Tá vendo? Assim, é você uma me fez linda assim história, né? lembrar. A gente brincava com essas, eu não sei como chamam, né? Onde fazia os medicamentos, essas não eram cápsulas, que a gente comia aquilo. A É, gente depois brincava e comia aquilo. alimenta, né? Então era muito Alimenta. bacana. Mas, Guilherme, foi um prazer. Espero que a gente possa ter outras conversas e se vier o convite eu vou mesmo, hein? Porque eu não, Ah, então tá bom. tirando lá da farmácia pequena do meu tio, eu não conheço outras. E também aqui os microfones da Inovação na Veia, sempre à disposição, sempre que quiser falar de alguma inovação, quando vocês trouxerem a Open Innovation ou qualquer outra coisa que quiserem falar a esse respeito, nanotecnologia, biotechs, fique à vontade. A gente está aqui à disposição de vocês. Tá? Excelente. Muito Muito obrigada. obrigado, foi um prazer. Obrigado. Igualmente. E para você que está acompanhando mais esse episódio, meu muito obrigado. Lembra de seguir @podcast.inovação na veia e @café com Mariela Parolini. Tem o próximo episódio aí, eu estou te esperando. Um beijo e Deus te abençoe. O podcast Inovação na Veia é uma iniciativa da FCJ Venture Builder.